A queda do Império Romano do Ocidente foi causada por uma série de fatores, entre os quais as invasões bárbaras que causaram a derrubada final do Estado, com a tomada de Roma pelos Érulos no ano de 476. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do fim do Império Romano no Ocidente. Desemprego altíssimo, milhares de lavradores sem terra, enorme desigualdade social e má distribuição de renda. Você sabe de onde é essa história? Essa história é do final da República em Roma e um dos temas desta teleaula. Colega novo. E colega o quê? Ué, não tá desempregado que nem a gente? Tô perdido. Tá. Tive que vender minhas terras para pagar umas dívidas e agora... Agora virou um colega desse monte de desempregado e mendigo de Roma. Mas se pelo menos o Partido Popular fizesse alguma coisa pela gente. Mas não, o Partido Senatorial manda em tudo. Os ricos estão cada vez mais ricos. Ai, calma, colega, olha só. Os políticos, dão o pão. E o governo dá o circo. A gente pode ver a corrida de bigas grátis. Acabar assim, pão e circo. O que é você agora, meu? O que a gente aqui um monte de homens livres, sem posses, nem empregos, nem terra. Parasitas, eu não quero ser parasita. Parasitas? Era o nome que era dado às pessoas que viviam às custas do Estado, entendeu? O Estado distribuía comida e organizava os espetáculos de circo, e ele que levava essa vida aí. Mas espera aí, os pequenos produtores não eram parasitas? Não. Pelo jeito aí, no caso, eles não tiveram foi oportunidade? Nenhuma oportunidade, porque os poderosos formaram os latifúndios, que eram grandes propriedades de terra, usavam trabalho escravo, portanto eles podiam vender os produtos a preços melhores do que os pequenos produtores. Mas Vicente, Roma não era uma república de pequenos fazendeiros? Exatamente. Como foi acontecer esse desequilíbrio todo? Para entender por quê, a gente precisa pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. As guerras de conquista de Roma haviam provocado um grande aumento no número de escravos, devido à venda de prisioneiros de guerra. As novas terras conquistadas se tornavam propriedade de uns poucos aristocratas e eram trabalhadas pelos escravos. Sem gastar com mão de obra, esses proprietários podiam produzir e vender seus produtos por um preço menor. Sem poder competir, os pequenos proprietários, os lavradores e os operários perderam suas terras e ocupações. O resultado dessas mudanças em Roma foi uma luta de classes. De um lado, a aristocracia rica, no Partido Senatorial. Do outro, os miseráveis, no Partido Popular. Os senadores trabalhavam para manter os privilégios dos ricos, mas tiveram que enfrentar os irmãos Graco. Tibério Graco se elegeu tribuno defendendo uma reforma agrária. 10 anos depois, Caio Graco retomava a luta defendendo uma lei que protegia os mais pobres e atacando os poderes do Senado. Nenhum dos irmãos Graco conseguiu realizar essas reformas. Acabaram mortos e seus seguidores foram massacrados. A violência acabou abrindo caminho para o surgimento das ditaduras militares. Em 121 a.C., Caio Graco é assassinado pelo Partido Senatorial. Em 107 a.C., Caio Mário é eleito cônsul. Mário era um militar, filho de camponeses, que fortaleceu sua posição no Partido Popular graças às vitórias nas guerras. Foi o primeiro a usar o exército que chefiava para se fortalecer politicamente. Os confrontos políticos continuaram até que o Partido Senatorial convocou o general Sila para conter os partidários de Mário. Em 88 a.C., começa a Guerra Civil. A luta dura 6 anos. Mário morre no conflito e Sila assume o poder. Massacra seus oponentes e institui leis repressivas. Em 72 a.C., os escravos de Roma se revoltaram. O escravo Espartacus, que lutava no circo como gladiador, comanda a revolta de 70.000 escravos, que são esmagados pelo general Pompeu. O general Pompeu, para governar sem depender do Senado, formou um triunvirato com 2 outros importantes personagens da vida em Roma. Triunvirato quer dizer governo dos 3 varões. O primeiro era Pompeu,
O segundo, Crasso, o homem mais rico de Roma. E o terceiro era o general Júlio César. Júlio César exerceu todos os cargos públicos em Roma e foi também um defensor dos pobres. Além disso, Júlio César era um brilhante general. Conquistou toda a Gália, o que corresponde hoje aos territórios da França e da Bélgica. A conquista o tornou o homem mais poderoso de Roma. Sentindo-se ameaçado, Pompeu se alia ao partido senatorial e desafia Júlio César. Era a Segunda Guerra Civil. Em 48 a.C., os exércitos de Pompeu e Júlio César têm o confronto final na Tessália. Júlio César vence, persegue Pompeu até o Egito, lá encontra Cleópatra. Cleópatra, a rainha do Egito, torna-se amante de Júlio César. Ao voltar a Roma, ele torna-se ditador perpétuo. Júlio César abre a participação no Senado para representantes das províncias, reparte terras, funda colônias, realiza obras públicas e reorganiza a administração. E institui uma coisa que usamos até hoje. Oi, você sabe de onde veio o nosso calendário de 365 dias e um ano bissexto a cada 4 anos? Veio dos romanos. Se não me engano, do calendário juliano. Nosso calendário é uma herança de Júlio César. Ele o instituiu e por isso é chamado de calendário juliano. Aliás, o mês de julho é uma homenagem a Júlio César, que curiosamente ficou este período no poder, um único ano. A antiga aristocracia conspirou contra Júlio César e em 44 a.C. ele foi assassinado a punhaladas por um grupo chefiado por Cássio e por seu filho adotivo, Brutus. Até tu, Bruto. Dizem que foi isso que Júlio César falou ao ser assassinado. Mas acontece o seguinte, Gil. O seu herdeiro anunciado, que era sobrinho e neto dele, chamava-se Otávio. O que ele fez? Ele se juntou com seus antigos assessores, que eram Marco Antônio e o Lépido, e formaram o segundo triunvirato. Mas pelo jeito que a gente viu na história, esse negócio de triunvirato não deu muito certo não. Três governando... Não deu certo mesmo. Para começar, um deles, que foi o Lépido, renunciou à sua parte no poder. E o outro, o Marco Antônio, se casou com a Cleópatra, que era a rainha do Egito. De novo essa tal de Cleópatra? Ela mesmo. E que ela não tinha sido amante do Júlio César? Exatamente. Inclusive ela tinha fama de ser a mulher mais bonita do mundo. Não sei se era ou não, é isso que diz a história. Agora, com certeza, com esse casamento, o que ela estava querendo? Assegurar para o Egito uma posição melhor dentro do Império de Roma. Mas e daí? E daí que Roma viu que essa é uma boa oportunidade para se livrar do Marco Antônio. Então o que Otávio fez? Declarou guerra ao Egito. Otávio venceu a guerra, derrotando a frota egípcia em 31 a.C. Marco Antônio se matou e Cleópatra se deixou picar por uma víbora. O Egito passou a ser uma província romana e Otávio não tinha mais ninguém à sua frente. A vitória de Otávio inaugurou o período mais próspero de Roma. E Otávio foi sagrado imperador, ou o general vitorioso. E ainda recebeu o título de Augusto, ou o consagrado. Em 27 a.C., Otávio obtém o título de Augusto. Começa uma nova fase na história de Roma, em que todo o poder fica nas mãos de um único homem. Começa o Império, que dura 500 anos, período em que Roma atinge o seu apogeu. As conquistas territoriais atingem o máximo. A literatura tem criações geniais de Horácio, Virgílio e Ovídio. Sêneca se destaca na filosofia. Na medicina, Celso escreve um manual de cirurgia que incluía técnicas de extração das amígdalas, operações de catarata e cirurgia plástica. Nas artes, imitavam os gregos. Mas a grande marca romana foi a arquitetura. Olha, Vicente, olha como era a cidade antigamente. Se bem que os cristãos não deviam gostar muito de Roma Imperial, hein? Bom, também do jeito que eles eram perseguidos, não podiam gostar mesmo, né? Sabe o que eu acho estranho, Vicente? É o seguinte, os romanos, eles tinham uma tradição de serem respeitadores das religiões. Por que perseguiram justamente os cristãos? Olha, Gil, o cristianismo chegou em Roma mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Cristo, né? E durante algum tempo, os cristãos tinham que usar as catacumbas, que nós estamos vendo aqui, para se encontrarem, porque eles eram perseguidos por alguns imperadores. Os cristãos eram perseguidos porque se recusavam a adorar o imperador, a participar das solenidades e a prestar serviço militar. E eles chegaram a ser jogados às feras no Coliseu como diversão pública, não é isso?
alguém vê gente entrando nas catacumbas. Nós estaremos perdidos. Tudo que acontece de ruim em Roma culpam a gente. Até de incendiar a cidade nós já fomos acusados. O pior é que a nossa reunião hoje será menor. Sabe que ontem pegaram vários dos nossos. Ok, e agora? Agora provavelmente serão jogados às feras no próximo espetáculo do Coliseu. Já posso até ver aquela multidão de mais de 50 mil pessoas achando divertido ver os cristãos jogados aos leões. O Coliseu era uma arena construída no centro de Roma pelo imperador Vespasiano em 69. Lá aconteciam espetáculos sangrentos, entre eles a luta de gladiadores. Gladiadores eram escravos que tinham que lutar até a morte. Mas, para outros habitantes do Império Romano, a vida podia ser bem mais amena. Uma cidade dessa época foi preservada quase que inteiramente. Querido amigo, eu estou em Pompeia. É como se eu tivesse entrado no túnel do tempo. Tempo que parou no ano 79, quando a erupção do vulcão Vesúvio preservou a vida como ela era, numa cidade próspera do Império Romano. O mercado, os cartazes dos candidatos às eleições, os mosaicos das casas dos ricos, as ruas calçadas, as termas. Que cenário! O Império Romano também teve outras características. O escritor romano Petrônio retratou o desregramento da sociedade no Império com a obra Satiricon. Prostituição, clientelismo, ostentação e luxo em demasia dos ricos marcaram a vida social em Roma. Em 235, a anarquia militar marca o início da decadência do Império, que acontece depois de 200 anos de paz, a chamada Pax Romana. Pouco tempo depois do imperador Diocleciano ter implantado um regime absolutista nos moldes orientais. Anarquia militar, guerras, miséria, burocracia, uma corte de parasitas, crise no comércio e na indústria, a peste trazida pelos soldados que voltavam do Oriente, ameaça de invasões de tribos bárbaras. A insegurança leva os romanos a darem atenção aos que pregavam a salvação pessoal. E o cristianismo acaba por triunfar. Em 313, o imperador Constantino dá liberdade ao culto cristão. Em 330, o cristianismo torna-se religião oficial. Mas, Vicente, a essa altura o Império já estava sendo invadido? Estava sendo invadido pelos bárbaros. Tinham tribos asiáticas como os hunos e germânicas como os visigodos, os vândalos, que já estavam invadindo e saqueando o Império. E foi aí que o Império Romano do Ocidente desmoronou. Em 476, um chefe bárbaro se proclama rei de Roma. O fim da glória romana é devido em parte ao imperialismo, ao custo de manter uma máquina militar tão grande, à corrupção política e ao desmantelamento do comércio. No final, a inflação era tanta que o dinheiro praticamente sumiu de circulação, já que não valia mais nada. As cidades estavam cheias de miseráveis, enquanto os grandes proprietários se entrincheiravam com seus escravos em suas propriedades. A parte oriental do Império Romano duraria 1000 anos. Na parte ocidental, as cidades perdem totalmente a sua importância. O comércio se reduz ao mínimo e a economia torna-se essencialmente agrícola e fechada.